Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Espiritualizando. Estamos novamente aqui para estudarmos o Livro dos Espíritos. Isso mesmo. Nós, na última oportunidade, estávamos fazendo a leitura e um pouco de explicação sobre o capítulo da Lei de Destruição, onde pudemos dissertar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre as razões de algumas situações que acontecem no mundo, como catástrofe, guerras, mudanças físicas no orbe em relação às questões provocadas pelo próprio homem ou até mesmo cataclismos naturais, como tsunamis, como terremotos, que vez ou outra abala nosso sistema e acaba levando bastante gente embora daqui, né? E no último capítulo ele vem falando sobre a importância disso. E paramos na pergunta 740, né? 740, e a partir desse momento a gente passa a conversar um pouquinho mais e tentar entender um pouquinho mais o que o Kardec tinha em mente com relação a essas perguntas e o que a espiritualidade tinha para nos passar. Sabendo sempre que tudo que era revelado para nós por meio dessa codificação, inclusive pelas palavras do próprio Espírito da Verdade, são informações às vezes limitadas, porque nós ainda estamos num processo de aprendizagem. Ainda somos crianças dentro dessa evolução espiritual. Então muitas das verdades foram passadas em conta-gotas, justamente porque ao homem é devido saber a algumas questões de forma limitada. Mas a gente consegue entender, principalmente, o quanto que Kardec era perspicaz, inteligente, quando ele trabalhou essa codificação. Suas perguntas sempre levam a gente a refletir, ainda mais com as respostas riquíssimas dos espíritos, principalmente do Espírito da Verdade, que todos nós já sabemos, é Jesus. E aí vem aí todas as revelações precisas e necessárias para que a gente possa evoluir um pouquinho mais. É claro que nós temos que entender que são capítulos como esse da Lei de Destruição que nos chega apenas para engrandecer o nosso espírito, obviamente, e também para confortar. Por quê? Porque sem essas explicações nós teríamos um pouquinho mais de revolta, a gente também entraria num certo desespero. E como a gente bem sabe, o Espiritismo está aqui para tirar esse desespero. E com essas explicações nós conseguimos entender um pouquinho dos planos do nosso Pai para nós. Então, dessa forma fica um pouco mais confortável para nós levar adiante a nossa jornada e tentar um pouquinho mais sempre a nossa evolução. Então eu vou baixar nossa imagem aqui, colocar no cantinho, como a gente sempre faz, aumentar um pouco a tela para vocês entenderem. E aqui nós vamos para a primeira pergunta, ok? A primeira pergunta de hoje, que é a pergunta 740, foi feita dessa maneira: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem? Aqui fala porém abraços com as mais aflitivas necessidades. Bom, eu não consegui entender direito a pergunta, talvez um erro de edição aqui ou de grafia na hora de imprimir o livro, mas a gente consegue entender mais ou menos qual é a ideia. Então vamos lá: não serão os flagelos igualmente provas materiais
provas materiais. Vamos tentar entender esse contexto aqui. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem? Deixa eu mudar a cor aqui. Aí, ficou jóia. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem? Porém-no abraços com as mais aflitivas necessidades? Com a resposta a gente vai conseguir entender um pouco mais a pergunta, que ficou bem confuso aqui com esse erro de edição. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação. Percebam que parece uma, vamos dizer assim, aplicação realmente de uma prova ao fim de um ensinamento. Então, quando chega esse tipo de situação para nós, quer dizer que está sendo colocado à prova um meio de modificação, evolução da inteligência e a paciência e a resignação ante a vontade de Deus. Lembrando sempre que Deus tem o cunho de pai e professor, e a sua vontade é que nós possamos evoluir, e a partir do momento que nós estamos estagnados, ele precisa chacoalhar um pouquinho para que nós possamos inventar e nos reinventar. E aí nós podemos, de alguma forma, criar, né? É assim que o homem vem evoluindo, né? Tanto a parte intelectual quanto a parte moral, sabedoria, sempre dentro das dificuldades, claro, sem perder de vista também às vezes que o homem consegue se reinventar por vias do amor, caridade, etc. Mas a princípio tudo que a gente passa e evolui, de alguma forma, vem na sequência de uma coisa estagnada. E a partir do momento que nós estagnamos, alguma coisa tem que acontecer para que a gente se mexa. E é assim que o mundo evolui. Quando surge uma dificuldade, quando surge uma questão, a gente tem que ir atrás da solução. Porque senão vamos nos prejudicando. Então a evolução do homem sempre parece que dá um certo salto quando existe algum tipo de catástrofe. Vamos lá lembrar de algumas catástrofes, por exemplo, no Rio Grande do Sul, quando nós tivemos as enchentes, as pessoas de repente se uniram com bastante força para poder ajudar aqueles que estavam prejudicados. Então, naquele momento houve uma união para que as pessoas pudessem mudar o seu pensamento, virar o seu pensamento para a caridade. Vocês entendem? Então, a partir do momento que deu uma estagnada em algum certo tipo de evolução, o que deveria estar evoluindo e não evolui, há uma chacoalhada no ambiente. Vou dizer que é sempre dessa maneira? Não, não é sempre assim, não é sempre nessa ocasião, mas a gente consegue entender que de todas as tragédias sempre tem alguma coisa positiva a ser observada e ensinada, ok? Então vamos continuar. E que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Então assim, fica bem claro. Na maioria das vezes, quando acontece o desastre, quando acontece alguma catástrofe, as pessoas se unem. E é nessa união que vemos que o amor ao próximo fica evidente. E isso contamina as pessoas. Lembrar dessas tragédias, a gente vai lembrar da força que as pessoas aqui no Brasil tiveram para se unir e enviar mantimentos. Das pessoas saindo do seu estado, lá do norte, nordeste, sudeste, para ir lá para o sul,
largando o seu emprego, largando a sua família para ir ajudar lá naquela catástrofe. Né? O mesmo aconteceu na pandemia, né? As pessoas se unindo de alguma forma, embora tivemos um monte de mau exemplo, com relação às pessoas que acabaram aproveitando a tragédia para ganhar, para lucrar, político desviando mantimento, desviando aparelho de respiração para poder se beneficiar, ou até mesmo ganhando com superfaturamento de produtos. Então isso daí é a parte negativa, mas teve a parte positiva também, e isso que é levado em conta. Aquele que não aproveitou o momento para crescer, se aproveitou o momento para ganhar dinheiro, alguma coisa nas costas das pessoas, vão responder de maneira bem pesada no futuro, né? Vamos para a pergunta 741, para a gente já encerrar o nosso vídeo e para você também entender um pouquinho mais sobre essa questão. Então vamos lá. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem. Conjurar os flagelos que o afligem. Vamos lá primeiro para a gente entender o que é a palavra conjurar, qual que é o sentido da palavra conjurar, para que a gente entenda qual é o que o Kardec quis dizer aqui. Então, a gente tem dois tipos de interpretação para o verbo conjurar. Então ele é um verbo que pode ser associar-se para determinado fim, e o outro é conclamar para uma conjuração, associação ou trama. Tá? No final parece que tem aí um sentido. Então conjurar, no caso, a gente pode colocar: dado é ao homem associar os flagelos que o afligem, ou associar-se aos flagelos que o afligem. Perceba por que faz essa pergunta. A necessidade da busca da evolução de alguma forma também tem a ver com ação e reação. Será que tudo isso daí tem um dedo do homem, esses flagelos, tudo que vem acontecer de desastre tem de alguma forma a culpa também do homem com relação a isso? A gente pode entender de alguma forma essa pergunta interpretando desse jeito. Mas vamos ver o que os espíritos dizem. Ele fala: em parte não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem, ou seja, ação e reação. Né? Então o homem age de uma maneira equivocada, como a gente sabe, quem planta vento colhe tempestade, e é assim que funciona. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Então, quer dizer, boa parte dos flagelos que a humanidade tem é resultado das atitudes do próprio homem. Então, algumas, como ele fala assim, olha aqui, alguns de caráter geral, que estão nos decretos da providência. Então, assim, o que está no decreto da providência? Momentos de necessária evolução, necessária modificação do orbe. Vamos lá, com a mudança do sistema da Terra em relação ao que já foi dito sobre a modificação do planeta, do estado de provas e expiações para planeta de regeneração, foi anunciado várias vezes por alguns espíritos de ordem maior sobre modificações no orbe. Então a gente pode entender que isso são decretos da providência, tá?
e o que é de caráter, tirando, né, os de caráter geral, que é aquilo que o homem procurou, de alguma forma, tem esses decretos de providência que servem para modificar o orbe, modificar a energia do ambiente. E isso daí, de eras em eras, acontece e é providência divina. Então, o que quer dizer aqui? O que quer dizer? Que nem tudo o que acontece na Terra é por conta de uma vontade apenas de Deus. Muita coisa que acontece na Terra é resultado do fracasso do homem como ser humano, né? Então, por negligência, como fala aqui, ou pelas atitudes impensadas, como o nome mesmo diz, é a própria negligência, e que no final das contas traz os problemas que nós enfrentamos hoje. Vamos lá, não só problemas físicos, natureza, não é só isso, também o social. O que nós vivemos hoje, principalmente no Brasil, é resultado de más atitudes do passado, más atitudes coletivas. Nós sabemos lá pelo livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que veio vários espíritos da Europa em estado, vamos dizer assim, deplorável, moralmente, que foram reis, que foram imperadores, que foram assassinos, que trabalharam firmemente na Inquisição, torturando, vieram para cá com a ideia de renovação, né? Lembrando que aqui no Brasil tivemos vários espíritos que hoje a gente considera de alta hierarquia, como Emmanuel, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, entre outros que participaram daquela situação na época da Inquisição, né? E que aos poucos estiveram crescendo, vindo para cá para ganharem mais corpo espiritual, né? Como a gente fala também aqui, até corrigindo, estiveram na Inquisição não quer dizer que eles torturaram, viveram na época da Inquisição, e na época vieram vários espíritos para cá, principalmente quando o Brasil foi, vamos dizer assim, descoberto, e na medida que foi virando, vamos dizer assim, um país independente de Portugal, continuou vindo ainda espíritos para cá. Mas a gente não pode esquecer que espíritos como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Emmanuel estiveram em capela e lá fizeram algumas coisas ruins e acabaram vindo para cá para evoluir, né? E a gente lembrando que também Padre Manuel da Nóbrega esteve aqui no Brasil, que é o próprio Emmanuel, evoluiu de uma maneira gigantesca, trabalhando aqui no Brasil, cuidando da época dos escravos, como padres jesuítas. Então, assim, de alguma forma, eles aproveitaram a escola, o hospital que é o Brasil para evoluir. Então, tudo isso daí, claro, é a parte positiva, mas disso muito restou o negativo. Porque o Brasil hoje responde o que pelos atos construídos na época da escravidão. E a gente sabe que hoje estamos patinando de uma maneira absurda, ou andando até mesmo para trás com relação à parte social, justamente porque a gente ainda responde por atos, e muitos daqueles que viveram no passado, lá na época da escravidão, e até mesmo aqueles que eram da Inquisição, hoje são os nossos políticos que estão aí, que deveriam fazer o bem para a população, mas em grande maioria acaba mais pensando no próprio umbigo. E vamos lá então, só para encerrar aqui, para falar para encerrar com essa nota do Kardec, que fala o seguinte: na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocadas a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. Então, a gente coloca aqui, revendo, na primeira linha dos flagelos destruidores naturais e independentes do homem, devem ser colocadas a peste, a fome. Então isso aqui independe do homem, tá? Peste, fome, inundações e as intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado nas ciências, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas,
meios de impedir ou, quando menos, de atenuar muitos desastres? Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Que não fará, portanto, o homem, pelo seu bem material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes? Então, assim, muitas das coisas que nós passamos hoje poderiam ter sido evitadas se o homem tivesse agido um pouquinho menos, com menos egoísmo, né? Não diria menos egoísmo, seria um paraíso se o Brasil, se o homem não fosse totalmente egoísta, pudesse equilibrar um pouquinho o amor, a caridade, as coisas materiais, mas infelizmente não. O homem sempre teve em busca de poder momentâneo, né? Que a gente sabe, todos os imperadores que aqui existiram e os que ainda existem cairão. Tudo que a gente vê hoje virá ruína, mas o que o homem constrói de positivo com relação à edificação espiritual, como a caridade, como o legado por um ensinamento voltado sempre para o bem da outra pessoa, o ensinamento espiritual, o conhecimento intelectual e moral, isso daí é eterno. Isso daí é eterno. Porque ideias não morrem, ainda mais as boas ideias. Então, o que a gente pode dizer aqui é que nós, infelizmente, somos, né, ou enfrentamos aquilo que nós mesmos construímos. E se tivéssemos feito diferente, tudo seria bem melhor. O Brasil, o mundo, né, falar de uma maneira geral, a Terra já estaria ultrapassando ou chegando no limiar aí de planeta de regeneração para um planeta ditoso, né? Já um planeta melhor. Mas ainda estamos engatinhando para a regeneração. Tudo isso porque o homem não soube lidar com os bens materiais, que é, na verdade, o começo de toda os prazeres, né? Os mundanos e os bens materiais, o poder, que é o começo de toda a decadência do homem. Beleza? Então a gente encerra por hoje e voltamos no próximo capítulo, né? Já entrando aqui para falarmos sobre as guerras, as necessidades das guerras, a evolução com a guerra e até mesmo a destruição da guerra e os seus males. Tá bom? Espero que todos fiquem bem, fiquem com Deus. Estamos perto do Natal, então que eu desejo para vocês um excelente Natal e um excelente Ano Novo. Na próxima semana a gente volta com mais vídeos. Grande abraço, fiquem com Deus.